Meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui quem lhes fala é o pastor Adilson, pastor da Igreja Batista aqui em São José dos Campos, São Paulo. Estou ali na Igreja Batista do Povo. Meu pastor é o pastor Cláudio Eli, um líder aí destacado na denominação já há muitos anos. Hoje lhes trago um comentário rápido, né, sobre este livro aqui, A História dos Batistas Nacionais. Muito legal esse livro, escrito pelo pastor Silas Leite de Almeida e o pastor Enéas Tognini, que é um dos líderes fundadores aí da Igreja Batista Nacional, é quem Deus usou aí no movimento de renovação espiritual. O livro ele é fantástico, ele conta realmente a história do movimento de renovação espiritual dentro da Igreja Batista. Eu me lembro quando há algum tempo procurei o pastor para conversar, né, para fazer parte da igreja, e aí eu tomei um susto, porque eu não sabia, né, a igreja é muito boa, a Igreja Batista do Povo, e eu não sabia que os irmãos acreditavam no batismo no Espírito Santo, acreditavam nos dons espirituais. Eu fiquei até assim abismado, né, quando ele me contou essa realidade. E de fato essa é uma verdade. Os irmãos batistas nacionais, né, ele aí me explicou que os irmãos batistas nacionais eles têm essa veia, né, renovada de crer no batismo no Espírito Santo e na realidade dos dons espirituais. E aí eu fiquei muito à vontade, digo, nossa, não sabia. Na verdade, o livro, ele vai contar a história, né? O pastor Enéas Tonini Silas Almeida, de como os batistas nacionais, eles foram formados, né? Existe uma convenção, a nossa convenção, ela chama-se CBN, Convenção Batista Nacional, e ela saiu do meio batista, dos chamados CBBs, né? Que são os nossos irmãos tradicionais da Igreja Batista Tradicional, justamente por não acreditarem, né, na doutrina do batismo no Espírito Santo. Esse foi o divisor de águas. Então, houve uma separação e em 1967, sobre o patrocínio e os auspícios e a grande visão do pastor Hilton Quadro Cordeiro, ele foi o fundador, né, o criador da CBN, e posteriormente os demais que vieram, e todos estão narrados aqui nesse livro, Rosevaldo de Araújo e o seu hino Obra Santa, que é conhecido em todo o Brasil, que Aparecido de Souza gravou, né? Quem é mais antigo conhece. Eu sou das antigas e conheci o Aparecido de Souza, né? Meu pai, ex-cristão batista, então o primeiro disco de Aparecido de Souza veio para dentro de casa, né? Eu vi dentro de casa. E agora, na Igreja Batista, estou procurando descobrir a história, né? E aí, essa convenção, a Convenção CBN, a Convenção Batista Nacional, que é a divisão dos batistas que acreditam nos dons espirituais, acreditam no batismo no Espírito Santo, ela foi formada. É lógico que muitas pessoas também contribuíram para isso, e entre eles a grande missionária Rosalie Appleby, uma norte-americana que veio para o Brasil, fez missões, orientou jovens, participou de congresso, era muito talentosa. Pregava, ensinava, escrevia, ministrava, e ela sempre orou. Foi, vamos dizer assim, o estopim inicial da renovação espiritual aqui no Brasil. E essa renovação, ela não, a partir da década de 60 para cá, ela não atingiu somente a Igreja Batista, glória a Deus. Presbiterianos foram renovados, né? Criou-se então a Igreja Presbiteriana Independente. Metodistas foram renovados, criou-se então a Igreja Metodista Wesleyana, e assim sucessivamente. Várias igrejas surgiram a partir da década de 60, desse movimento de renovação, que era a oração dessa missionária. Ela sempre orou
não para que houvesse divisão, mas para que os irmãos orassem por um avivamento em suas próprias denominações. Mas assim, que bom que o Brasil ele foi renovado com a chama do Espírito Santo através do batismo glorioso no Espírito Santo. E entre ela, outros pregadores, aqui no livro fala de George Ridout, Raymond Boatrich, Edwin War, Roy Hession, são pregadores que vieram e ministraram a mensagem de avivamento, tanto na Igreja Batista como em outras igrejas tradicionais. Na época, o pastor José Rego do Nascimento foi levantado pelo Espírito Santo, foram os dois baluartes, né, no início, José Rego do Nascimento em Minas Gerais, ali dentro da Igreja Batista da Lagoinha, depois o pastor Enéas Tonini, a partir da década de 80, mais precisamente na Igreja de Perdizes, Igreja Batista de Perdizes em São Paulo. Saindo então dela, fundou, né, foi um dos líderes aí do movimento de renovação ao redor do Brasil, pregando em todo o Brasil a mensagem de renovação espiritual, de que Jesus batiza no Espírito Santo. E é sobre isso que trata esse livro que eu estou acabando de ler, está terminando, né? Um livro sensacional que eu indico para você. Daqui a pouco eu volto com mais comentários a respeito do que tenho lido recentemente. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graça e paz.